Bom dia, professora José. Seja Bom bem-vinda. dia. Pô, Tudo tudo bem, jóia? minha querida? Tudo bem. Bom dia, professora Elisângela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá chovendo aí na cidade de Tá vocês? No Rio? chovendo aqui, daí qualquer momento aqui é assim. Eu moro aqui com a minha mãe e se der temporal, alguma coisa assim, ela desliga tudo, que ela tem medo. Todos nós temos medo aqui, as crianças. Tá certo. Professora Elisângela, Aqui também tá um temporal. Aqui tá É. um bom você temporal. é pro? Oi? Da onde que você é? Eu sou de Campina da Lagoa, Ah, sim. Paraná. Aqui, como diz a Patrícia, é na divisa entre indo para Cascavel e Campo Mourão, aqui no Ah, meio. entendi, pro. Então aí tá chovendo, pro? Agora está ventando, Hum, choveu agora há pouco, mas o tempo está fechadérrimo e entendi. temporal. E aí, pro, Aproveitando. em Guarapuava também tá, pro? Tá? Sim, É. aqui tá bem forte. Chegou a ligar a iluminação da rua, porque ficou Ah, escuro. entendi. Agora deu uma melhoradinha, mas era 8 horas, Parecia noite, né? parecia Fica. a noite. Aqui não, gente, aqui está só ainda assim, em princípio, um vento, mas está dentro da normalidade, por enquanto nada. Bom dia, professor Eduardo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu vou ter que me ausentar de vez em quando, porque eu estou com o nervo ciático atacado. E eu não posso ficar muito tempo sentado e nem muito tempo parado. O certo é deitado. Se eu fechar a câmera aqui, é porque está doendo muito a perna, tá? Ok, professor, já vou anotar Já aqui. aviso já. Professor Júlio, anota aí, por favor, obrigada. Tranquilo, melhoras para você, pro. Pois é. Professor Eduardo é Eduardo Carpes, da capital, né, professor? Isso, Curitiba, região sul. Tá fechando o tempo aí, professor, também ou não? Já tá chovendo? Está fechando o tempo aqui. Pois é, acho que a chuva tá fazendo aquele caminho comum. Ela vem aqui de Santa Catarina, vem do oeste, sudoeste, chega aqui e vai para a capital, né? É, Vai para o norte. É o Eu caminho acho que eu mais vou ter que comum. desligar, professor. Desculpa aí. Tá relampeando demais aqui. Profe, mas estamos aqui, tá? Geralmente dá um tufão e daí já passa, né? Aqui foi assim, deu uns 15 minutos de chuva e já passou. Uhum. Bom dia, professor Lucas. Seja bem-vindo. Como é que Bom dia, está aí a professor região? João. Tudo jóia? Como está aí o tempo em Rolândia? Olha, João, tá como tem estado nos últimos dias, muita fumaça no céu, o que me deixa muito triste, na verdade, porque se fossem nuvens, eu ia falar assim, pô, vai chover em alguma hora, mas como é fumaça, ontem eu saí da escola, acho que fizeram queimada lá no matão que fica para frente, lá do bairro da escola, então uma fumaça muito, muito densa. E eu não sei onde vai parar, sabe? Me preocupa aí, de verdade, né? Mas vamos indo aí. Por sorte, a gente sobrevive ao início do arrebatamento climático. Arrebatamento climático é um bom termo, né? Eu tô fazendo a dança da chuva aí, para que chova bastante no Brasil. Agora eu estava assistindo o jornal agora aqui, antes de começar, e a Amazônia, né, tá numa seca histórica. Rio Negro, Solimões, é muito triste olhar lá, né, onde a água é o caminho, é a rodovia das pessoas, é a fonte de alimento, de trabalho, né? Desaparecendo, né? Você vê rios gigantes, né? Vistosos, se transformando num pequeno córrego ali, né? Tá? E as margens, aquelas barrancas secas, tá acontecendo até desmoronamento, né? Tá acontecendo coisas que aí cabe, eu acho, até um pouco o nosso papel de educador, de professor, né? Levantar sempre esse questionamento. Mesmo que o negacionismo seja tão forte, tão presente em várias áreas, né? Aqui na minha cidade está um surto de coqueluche. Nossa, Coqueluche, a filha de uma colega nossa,
vacinada, né? Tudo certinho. Tava com sintomas. Aí até foi para uma médica, para pediatra. A pediatra falou: não, é um resfriado, não deu muita importância, mas os sintomas pioraram e ela foi diagnosticada, foi feito os exames, ela está com coqueluche. Então, eu sou um bem pró-vacina, tomo todas as vacinas, até tomei todas de volta. Agora, ano passado, várias e várias, aquelas da infância, que eu já tomei, mas nenhuma vacina é 100%. Então, mesmo você vacinado, se a doença estiver circulando, algumas pessoas vão contrair a doença, mesmo estando vacinado. Isso ficou claro, quem acompanhou a pandemia, né? Mas o negacionismo é muito forte. E tem gente que não tá tomando vacina, não está levando os filhos para tomar vacina. Imagine o negacionismo climático, então, que é uma coisa bem mais abstrata e mais não é tão prático, né? Bom, vamos iniciando. Eu preciso iniciar, né, o nosso roteiro de hoje. Bem-vinda, professora Silvana. Professora, como que está aí a fronteira, a tríplice fronteira aí do sul do Bom Paraná? dia, tudo bem? Muita chuva aqui hoje. Muita chuva aí, então Muita eu estou traçando a rota aqui da tempestade, porque para mim chegou às 8 da manhã aqui. Não, nós já chegou de madrugada já. Tá tudo certo por enquanto. Aqui vem sentido sudoeste aqui, vindo para a região do central e está subindo, né? Está na diagonal aqui do estado, né? Vindo do canto aqui do mapa, do canto esquerdo inferior do mapa, subindo, né? Nessa direção. Bom dia, professora Mireille, tudo jóia? Que bom que você veio, professora. Eu preciso só anotar aqui da onde que você é. De que cidade? Euzinha? Isso. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Eu anotei na aula passada de todos que eu consegui. Uhum. Daí, faltava você aqui, já está pronto. Tá bom. Minha lista aqui do mapa. Professora Ademar, bom dia, tudo jóia? Gente, estamos iniciando, então, a segunda reunião, o segundo encontro, que tem como pauta, como tema, recomposição da aprendizagem. Então, aonde tiver aí nos formulários, recomposição da aprendizagem é o nosso tema, a nossa pauta, né? O diário formativo, eu já vou falar aqui no início, pedir para vocês, se puderem deixar aberto numa abinha ali, né? Que já tem lugar para colocar o link, quando a gente fizer a atividade do Em Ação, já dá para copiar o link, tirar dúvidas, e algumas pessoas, quando o Drive está cheio, o diário formativo e qualquer avaliação do Classroom não aparece. O professor Ademar, né, professor? Está aqui, né, como testemunha. Na jornada passada, a gente conseguiu resolver, e não foi fácil descobrir, porque não tinha nada no Drive dele, né? Mas existem alguns aplicativos do Google que salvam as fotos do nosso celular, e tem outra coisa ali. Se quem não aparecer, por acaso, o diário formativo, pode entrar em contato. Então, vou pedir para vocês abrirem, deixar aberto o diário formativo. Já dá para colocar lá a pauta, o tema, né, de hoje, que é recomposição da aprendizagem. Tá joia? Então, vou compartilhar aqui o nosso roteiro. Digam para mim, dê um joinha aí se apareceu na tela. Apareceu? Deixa eu ver aqui se tem os joinhas. Ok. Gente, então hoje eu vou chamando, na aula passada eu chamei algumas pessoas para participar, fazer a leitura. Hoje eu vou chamar outras, para todo mundo ir participando, tá? Então, recomposição da aprendizagem, reunião 2, de 7 do 10 a 11 do 10, essa semana, todas as turmas de história estão estudando esse tema. Aqui está a continuidade da nossa temática de viagem, né? O ticket, a passagem. Você é um integrante essencial da nossa viagem em busca de novos conhecimentos no GE. Então, abra sua câmera e deixe registrada a sua presença. A sua participação é confirmada desta forma, conforme está previsto no manual do cursista. Né? A câmera aberta é fundamental. E toda reunião que você tiver algum problema, é necessário justificar, ok? Eu preciso escrever essa justificativa.
né, aqui nos relatórios para confirmar sua presença. Olha, o nosso caminho, olha que legal. Na reunião passada, o nosso ônibus estava na reunião 1, acolhimento. Hoje, nosso ônibus está na reunião 2, recomposição da aprendizagem. Tá? Vamos a gente ir acompanhando para saber aonde a gente vai chegar, né? Nossa agenda. Professora Silvana, você pode fazer a leitura, por gentileza, da agenda para a gente? Sim, vamos lá então. Agenda. Acolhimento, 8 minutos. Para início de conversa, 5 minutos. Fundamentando a prática nossa experiência, 25 minutos. Em ação e compartilhamento, 35 minutos. Diário formativo e para concluir, 7 minutos. Obrigado, professora. Então, está aí nossa agenda, né? Agora eu vou pedir para professora Patrícia de Matos. Bom dia, tudo jóia. Você pode fazer a leitura, por gentileza, dos objetivos da reunião? Posso sim, professor. Compreender o que é recomposição da aprendizagem e sua importância. Analisar a relação entre recomposição da aprendizagem e os escritores. Identificar ações e estratégias para a recomposição. Elaborar ações para a recomposição da aprendizagem, focando nos escritores de menor proficiência. Muito obrigado, professora. Então, gente, vamos focar, em compreender o que é a recomposição da aprendizagem hoje. Olha, eu me dediquei, agora não foi fácil para mim diferenciar principalmente de recomposição de recuperação. Busquei, fiz leituras, assisti novamente a formação que a gente fez, que os formadores fizeram. E aí, hoje eu tenho já claro na mente para passar para vocês o que é recomposição. Vamos fazer uma análise, né, dessa situação, pegar exemplos, e também eu vou pedir para vocês já irem pensando. Quem já fez, quem já aplicou, vai ter um momento para compartilhar conosco, né? A gente vai fazer um estudo de caso e escrever uma sugestão de recomposição da aprendizagem. Pode ir pensando já, que daqui a pouco a gente vai fazer, ok? Acolhimento. Gente, agora eu vou soltar o áudio aqui. Se vocês não escutar, me avisem, por favor. Vou liberar o áudio. A gente vai escutar uma história aqui para tirar alguma conclusão, tá joia? Num tranquilo bairro suburbano, viveu um cachorro. Num tranquilo bairro suburbano, viveu um cachorro chamado Max, que possuía o dom peculiar de falar. Todos ficavam maravilhados com suas palavras sábias e conselhos amorosos para os vizinhos. Um dia, com lágrimas nos olhos, nunca esqueceram o cachorro que falava do número 42 da Rua dos Bambus. Todo mundo ouviu a nossa história? Escutaram o áudio? Ok. Então eu preciso de uma participação, pelo menos uma participação para me contar. Fale para mim sobre essa história. O que você conclui? O que tem a dizer sobre? Professor José, fique à vontade. Professor, bom dia a todos aí. Essa história, a gente entende ali que está faltando algo, né? O que é o algo? Eu acho que o imaginário do estudante. Né? Muito bom, professor. Exatamente ao ponto. Como a gente colocaria ali dentro da falta do áudio, da falta da compreensão do texto, porque teve só início e fim, né? Faltou o meio ali da coisa, né? Colocar o estudante para imaginar isso,
Isso daria uma boa atividade. Legal. Muito obrigado, professor. Exatamente. Ficou ali, óbvio, que está faltando um pedaço, né? O nosso tema de hoje, a nossa pauta é recomposição da aprendizagem. E essa história, ela é um exemplo que dá para associar com a necessidade e o objetivo da recomposição da aprendizagem. A recomposição da aprendizagem é um trabalho feito pelo professor, pela professora, quando identifica que está faltando um pedaço, assim como a nossa história, nas habilidades que o aluno deveria ter desenvolvido, no conhecimento que o aluno deveria ter desenvolvido. Então, a gente vai pensar a nossa história como se fosse o aprendizado do aluno. O aluno vai nos fornecer, dependendo também da nossa estratégia de avaliação e de diagnóstico, né? A gente vai diagnosticar o aluno, e se perceber que o aprendizado dele está como essa história, com uma lacuna muito importante, né? A gente precisa traçar uma estratégia para preencher essa lacuna, ok? Ficou claro essa nossa conversa? Alguma dúvida? Pessoal, fiquem à vontade, pode levantar a mão. Tá? Então, a recomposição da aprendizagem já está aqui sendo trabalhada nesse momento. Um dos objetivos, né, da reunião. O que é a recomposição da aprendizagem? A recomposição da aprendizagem é o momento, a estratégia utilizada para a gente preencher uma lacuna daquilo que o aluno não teve contato ainda, que ele não sabe, tá? Aquilo que faltou mesmo. Tá? Então, vamos adiante. O que será que aconteceu com o Max? Né? Será que dá para comparar essa trajetória do Max com a trajetória escolar dos estudantes? Em quais momentos essas lacunas podem aparecer? Né? Agora, vou pedir mais uma participação, ok? Tá na vez da professora Mireille. Professora Mireille, por gentileza, você pode fazer a leitura desse slide para a gente? Sim. A recomposição da aprendizagem surgiu no contexto pós-pandemia de Covid-19. No retorno às atividades presenciais, percebeu-se que muitas aprendizagens não foram consolidadas, dando início à política pública prevista no Decreto 11.079 de 2022, amparado na LDB, BNCC e planos estaduais e municipais de educação para apoiar professores e estudantes. Ambos estão na mesma etapa, mas essa é a tua parte, professor. Mas qual a diferença da base de cada um deles? Pode descrever a imagem também, prof, e os balõezinhos, por gentileza. Temos um muro ali, um menininho segurando alguma coisa. Estamos na mesma etapa. E o outro está num outro tipo de suporte de madeira, bem diferente do outro sustentado, dizendo assim, eu só estou. Obrigado, professora. Muito bem, muito bem. Então, essa imagem e essa informação nos conta um pouquinho da história da recomposição da aprendizagem, né? Principalmente por conta do contexto da pandemia. Tá? Então, que muitas crianças não puderam estudar de maneira online, né? Não presencial, à distância, e muitos ficaram com essas lacunas de aprendizagem. Então, pensando nisso, né, existe uma legislação, então é um direito do aluno esse trabalho de recomposição da aprendizagem. E também uma necessidade. E isso se encaixa, gente, também com alguns valores que eu adquiri com meus estudos sobre educação, né? De não deixar o aluno para trás, de não ter uma educação Então, a gente trabalhar essa retomada, trabalhar dessa forma, é uma educação humanizada também, né? Professor Lucas, fique à vontade.
Professor João, desculpa interromper a sua gestão do tempo aqui, mas aqui falando, e quando já na virada do slide, eu fiquei pensando numa conversa que eu tive com a tutora aqui da escola, que acompanhou um acompanhamento de atividade meu com a minha pedagoga do 9º ano. E ela perguntou para minha tutora como que eu praticava a recomposição da aprendizagem, né? E eu falei, né, que assim como vários conceitos que são apresentados, né, João, acho que você também concorda com isso, são coisas que nós já praticávamos, né, mas talvez sem essa nomenclatura específica. E eu, assim, particularmente, gente, eu trabalho os conteúdos de história de uma forma, assim, bem bem a passo de formiguinha mesmo, né? Porque eu acho que é muito difícil, por exemplo, eu tenho o 7º ano, eu estou em conteúdo do 2º trimestre ainda, eu estou ainda com eles ali na reforma protestante. Por quê? Como que eu vou explicar para o 7º ano lá o Brasil colônia, né? Se eles não entenderem o contexto que deu origem ao absolutismo, né? Porque é isso que vai dar ali a força para esses países europeus conseguirem e tudo mais, como processo, né? Uma noção processual da história, como um processo, grandes processos. E entender processo é muito difícil, né, professor? Então, quando eu voltei da pandemia com os alunos, e eu sou um professor que deu mais aula depois da pandemia do que antes da pandemia no estado, eu acho que ficou muito difícil, assim, fazer qualquer coisa que não fosse ser, assim, bem minucioso em trabalhar conceitos com os alunos, né? Então, acho que a recomposição, ela é constante, né, João? Ela não acontece, assim, só nas atividades ou nas avaliações, né? Ela é você insistir em outras formas de tentar preencher essas lacunas, né? Porque a inicial não deu. Então, a próxima aula... Pessoal, na última aula a gente viu isso aqui, mas vocês entenderam que... E assim vai, né? E a gente... É até desgastante, assim, pra gente, mas é um trabalho que eu acho que a longo prazo se paga, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua contribuição, encaixou muito bem, foi uma defesa, inclusive, desse trabalho, né? E eu também concordo, e eu anotei aqui, gravei aqui o que você falou. A maioria das coisas que a gente está trazendo na nossa formação, que a gente está tendo contato aqui, você disse, a gente já fazia, às vezes não sabia o nome, né? Não sabia o nome, não conhecia a teoria por trás, né? A teoria de sustentação, mas já praticava. A recomposição, eu tinha essa prática, eu tinha deixado de fazer porque achei que estava fazendo errado até. No início do ano, as primeiras aulas, fazer traçar de maneira não profunda, mas uma trajetória da história da humanidade, resumida para os alunos no início do ano e tal, de todas as séries. Falar, gente, vamos começar lá do início. No início eram trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então Deus disse, haja luz. Eu falo depois faço a ressalva, né? Não, pessoal, eu não vou fazer a catequese aqui, né? Só para dizer que eu vou começar do início. Daí eu mudo para a parte científica. Então a vida surge na Terra e em algumas frases eu já estou na pré-história, né? A vida surge e tal. E o que é isso? Isso é um nivelamento, é uma recomposição da aprendizagem, né? É uma maneira da gente colocar um trilho e falar para os alunos, olha, então a humanidade passou por aqui, não é da mesma forma em todos os lugares, teve desenvolvimentos diferentes, mas aqui, lá, há 10 mil anos atrás, surge a agricultura. Né? Em um grupo surge a agricultura, depois esse mesmo grupo, ele começa a ter um desenvolvimento em algumas coisas mais rápido, né? Surgem formas de governo, surgem grandes construções e surgem cidades. As cidades são importantes. E aí, em outros lugares, acontece de maneira completamente separada algo parecido. Agricultura, depois cidades, e aí a história fica diferente. Porque antes eram coletores, caçadores, tinham uma vida parecida na Terra inteira. Aí não, aí as culturas ficaram bem diferentes, e agora a gente vai escolher algumas para dar um zoom, né? Então, gente, em pouco tempo, é uma maneira de colocar os alunos nos trilhos. Claro que muitas vezes eles não querem me escutar, né? Não é tão simples. Mas no início do ano, em turmas que não me conhecem, eu faço isso e funciona. Antes deles de criar aquela intimidade, porque a intimidade é uma faca de dois gumes, né? É bom dar proximidade, mas eles começam até, às vezes, a falta de respeito e tal. Alguém levantou a mão para falar comigo? Ok. Professor Dirceu, fique à vontade. Tá? Tem aí um minutinho, fique à vontade.
Então, eu levantei a mão até ali, com o colega falando ali, o Lucas, em relação à questão do ritmo de trabalho dele, que tem como ele muitas vezes não consegue avançar o conteúdo em virtude, né, dos alunos não terem determinados, né, assuntos, aprendizados, enfim. Eu parto do entendimento que em história a gente trabalha com recortes temporais, né? Então, é claro, né, eles precisam dominar determinados conceitos, né? Então, muitas vezes eu acabo até avançando o conteúdo sem eles terem trabalhado algum assunto, mas retomando, né? Retomando alguns conceitos. Ainda mais agora em época de prova Paraná, né? Que nos exigem aí que a gente faça aí, né? Esses três momentos de avaliação da prova Paraná. E nesses 3 momentos, o conteúdo que cai nessa prova são o conteúdo dos trimestres, né? Então, normalmente, nós estamos ali preocupados em dar conta ali daquele conteúdo básico para poder avançar. Aí nós estamos ali ainda no conteúdo do primeiro trimestre, estamos fazendo uma avaliação de prova Paraná do segundo trimestre. Nossos alunos não estão preparados para fazer essa prova, né? Então, a gente fica aí numa situação assim um pouco difícil, né? Em relação a como proceder dentro da escola. Então, em virtude disso, né, para tentar também ver com que os nossos alunos tenham um rendimento melhor nesta prova, eu tenho adotado isso, entendeu? Eu tenho, em algumas situações, deixado de trabalhar alguns assuntos, né, e iniciado alguns assuntos já do próximo trimestre, mas fazendo uma retomada aí de alguns conceitos. Ótimo, tá? E uma coisa que eu tenho percebido também, que em algumas escolas, a recomposição de aprendizagem, ela está sendo usada como mais uma oportunidade, né, de o aluno ter ali uma composição de nota, né? Então, acho que a recomposição de aprendizagem está mais para uma recomposição, né, de nota, muitas vezes. Você mesmo falou, a gente já tem ali o nivelamento, né? O nivelamento, de uma certa forma, já é uma recomposição de aprendizagem, né? Sim, então, eles estão associados, né? Sim. Então, seria mais ou menos essa consideração aqui, sem me prolongar muito. Muito obrigado, professor. Excelente. Olha, a conversa está num caminho muito bom, muito bom. Então, que bom que vocês estão me dando esse retorno, né? Sobre o que o professor Terceu falou, então eu tenho uma informação para trazer para vocês, que veio, né, direto, né, da professora Denise, que é a técnica da CIED, que faz o roteiro, ela passou para a gente essa observação. A BNCC e os nossos documentos norteadores não são conteudistas. Eles nos propõem, nos pedem que sejam desenvolvidas as habilidades dos alunos, né? Então, é possível, sim, e a gente está amparado de fazer esse trabalho, dessa volta, né? Dá a impressão que está patinando, mas não, ela é melhor. E com o meu valor pessoal diz que é melhor eu me aprofundar no conceito, trabalhar bem um conceito, também. Porque se eu trabalhar bem os conceitos iniciais, eu dou autonomia para o aluno. Tá? O aluno consegue acertar uma questão da prova Paraná, se ele tiver bastante autonomia, e não ter visto todos os conteúdos. Ele consegue acertar, ele consegue interpretar bem o texto, saber do que está se tratando, né? A minha experiência pessoal fala isso também. Eu consigo acertar questões nas seleções que eu faço. No último concurso, eu não fui aprovado na segunda fase, né, na prova descritiva. Mas na prova escrita, eu tirei uma nota bem boa. Eu fiz para a área metropolitana sul e minha nota ficou em 3º lugar. Eu estava feliz até, né? Porque tirei uma nota alta entre 500 pessoas. Mas daí na segunda fase eu não fui aprovado. E acertei questões de assuntos que eu não tinha estudado, porque eu tinha essa autonomia, né, de interpretação de texto, de conhecer os conceitos e eliminar as alternativas que eu sei que não tem nada a ver, né, então tudo isso faz muito bem. Então, precisamos avançar, olha que legal, muito boas as participações, as contribuições. A recomposição da aprendizagem, gente. Então, deixa eu ver quem que ainda não participou. Professora Késia. Tudo bem, professora? Você pode fazer a leitura para a gente desse slide e da imagem também, por favor? Já pode dar ali a descrição da...
Ok. Recomposição da aprendizagem. Não é recuperação. É estratégia de ensino que atende às necessidades dos estudantes que tiveram oportunidade de aprender de maneira equitativa e com metodologias pensadas para isso. No entanto, não consolidaram aquilo que era esperado. Reforço. Ferramenta para o aprofundamento de um conteúdo ou habilidade voltado para um ou mais estudantes que apresentam maior dificuldade durante um processo de ensino e aprendizagem. Ixi, esse tijolo está solto. Obrigado, professora. Professora Kézia, se quiser comentar para mim o que será que significa esse tijolo, né? Pode ficar à vontade também. Eu acho que esse tijolo é o que faltou, né? Para ele ter uma aprendizagem mais completa. Ele não teve acesso ou teve dificuldade e não entendeu. Então, era preciso colocar mais um tijolo para que a construção fique firme e certa, né? Muito obrigado, exatamente. Então, olha, não é, aqui é importante a gente fazer essa comparação para entender a recomposição. A recomposição não é a recuperação e não é o reforço. A recuperação é do conteúdo que o aluno viu, tá? O conteúdo que ele viu não atingiu nas avaliações o que era necessário, então a gente vai dar uma segunda oportunidade, tá? A recuperação, ela é diferente. A recomposição é para aquilo que o aluno não viu, aquilo que ele nunca viu na vida. Então, claro que precisa de estratégias diferentes. O reforço também é outra coisa. Tá? O reforço é mais aprofundado, né? O reforço são para aqueles problemas que o aluno tem mais estruturais, e é feito no contraturno, né? Tem as siglas, gente, eu anoto as siglas, mas eu esqueço, né? Mas hoje temos siglas, tem o programa Mais Aprendizagem, né? PMA, se não me engano, tem outros nomes, mas que a gente conhecia como reforço, né? Sala de apoio, tá? Tem a sala de antes a gente chamava de sala de apoio. Professor, eu vi o professor levantando a mão aqui. Não, foi o professor José, mandou uma mensagem. O professor falou, é um nivelamento. O nivelamento é aquilo que eu falei anteriormente, né? De fazer aquela retomada maior. Mas o nivelamento foi incluído justamente pensando também nessa recomposição, tá? De maneira um pouco mais estruturada, né? Ali, mas para permitir que a gente revisasse ali, e também o nivelamento é o momento do diagnóstico. A gente vai tocar de novo naqueles assuntos para diagnosticar se algum aluno precisa de recomposição, né? É um bom momento. Ok. Então, gente, podem levantar a mão se eu deixar passar, porque a internet dá uns cortezinhos de vez em quando, eu não ouço. Insistam, tá? Levantou a mão, eu não dei a palavra, levanta novamente, né? Manda a mensagem. Pode abrir o microfone. Professor, por favor, né? Me chame. Ok. Gente, o que é agora a aprendizagem? Deixa eu ver aqui quem não participou ainda. Professora Ivonete. Tudo bem, professora Ivonete? Bom dia. Você pode fazer a leitura para a gente desse slide e da imagem também, e já pode ficar à vontade, né, para comentar. Bom dia, professor. A recomposição da aprendizagem é um conjunto de estratégias e ações que visa garantir o aprendizado dos objetos de conhecimento, esses não consolidados. Traz ideias de reconstruir, reorganizar e restaurar um caminho e reconectar o estudante a uma trajetória cognitiva. Então, professor, eu vi assim nessa imagem que nós estamos sempre em construção. Então, a gente vê esse tijolo que está solto, é o que está faltando para nós. Até assim, nós, professor, também a gente busca o conhecimento do dia a dia e os alunos também. E a outra imagem, da outra caricatura agora sim, essa parte ficará firme. Então, eu acho assim que tem que ser a ajuda de um com o outro. Então, um ajudando o outro, aí a aprendizagem vai se tornar assim, mais fortalecida.
Ótimo, professora, muito obrigado. Excelente, exatamente, né? Eu apenas quero que todos observem aqui a diferença aqui dos tijolos entre a recuperação e a recomposição. A recuperação é do último tijolo. Não ficou bem firme, a gente vai fazer a recuperação para a gente assentar melhor, colar melhor esse último tijolo que a gente trabalhou, né? Que é o ritual que a gente já conhece muito bem. A recomposição é de alguma falha, algum tijolo que ficou aqui na estrutura, que ficou na base, que a gente identificou durante o trabalho, olha, faltou um tijolo aqui embaixo, né? Ou mais de um, então a gente vai dar um jeito, vai precisar abrir um espacinho para ele ali, né? Tem um ritual diferente para colocar. Entendido? Então, a metáfora do tijolo aí, né? Estrutural. Agora vamos refletir. Agora, vou escolher agora 2 colegas para analisar. Um colega vai falar para mim, por favor, sobre essa imagem. Deixa eu ver aqui quem que está na vez. Acho que professor Ademar e professor Edelmo. Professor Ademar, eu vou pedir para o professor Ademar falar sobre essa imagem um pouquinho, o que se entende e o que dá para relacionar com recomposição da aprendizagem na imagem 1, e o professor Edelmo já pode olhar a segunda imagem, por favor. Pode ser? Está tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, sim. Ok. Bom, a primeira imagem, né, eu acho que ela trabalha essa questão da equidade, né? Você proporcionar, às vezes, algo a mais para alguns, para que eles se nivelem com os demais. Então, por exemplo, por isso aí tem a questão dos caixotes, né? Se você colocar só os mesmos caixotes, ou seja, se você trabalhar da mesma forma para todo mundo, você vai ter uma diversidade, né? Tem alunos que já estão num nível de aprendizagem mais avançado, outros um pouco mais atrasados, outros com algumas dificuldades, né? Então, é bem diversa a sala. Então, aí é representado aí nessa imagem, né? Então, para que todos, né, tenham o mesmo, vamos dizer assim, atinjam o mesmo objetivo, então, às vezes, você tem que fazer algo diferente com aquele um lá, por exemplo, o baixinho ali, o pequenininho da camisa roxa, ali foi necessário colocar 2 caixotes, ou seja, fazer um trabalho diversificado, uma recomposição, né, diferente, para que ele possa acompanhar e fique no mesmo patamar dos demais, né? Acho que é isso. Exatamente, muito obrigado. Não sei se eu viajei muito. Não, ficou perfeito. Né? Essa a proposta, você explicou perfeitamente. A igualdade, ela não é suficiente se ela for aplicada dessa forma, tá? A equidade é quando a gente trabalha para atingir a igualdade, tratando diferente as pessoas conforme as suas necessidades. Então, promover a igualdade não pode significar a gente perpetuar a desigualdade, tá? Então, as pessoas estão em condições diferentes, elas são colocadas para disputar uma corrida, né? Mas elas têm um ponto de largada, esse é um exemplo clássico, né? Elas estão num ponto de largada diferente. Quem tem as melhores condições está largando bem à frente. Então, trabalhar a equidade é tratar, considerar as diferenças, né? Porque a competição tem o seu papel nessa nossa sociedade, né? Então, a gente até pode refletir sobre isso e tratar melhor. Mas como que eu vou colocar para viver em sociedade uma criança que teve condições desfavoráveis e nisso nunca foi trabalhado, né? Agora, a professora Edelmo pode falar... a professora Ademar quer falar, mais, acrescentando alguma coisa? Só acrescentando, né, um exemplo disso aí, na prática, a gente pode ver também, além da questão de sala de aula, é a questão, por exemplo, das cotas, né? As cotas também têm esse objetivo, trabalhar, promover para que pessoas que tiveram vamos dizer assim, uma condição, menos condições, né, de competição do que outros, que consigam ter um lugar que possam ser nivelados, né? Exatamente, professor. Sobre as cotas,
eu entrei na faculdade, entrei na graduação em 2003, foi o ano que iniciou-se essa discussão, né? E confesso que naquela época eu não entendia muito bem, até não concordava, né? Não tinha entendido, até que uma professora trouxe essa questão. Ela falou da dívida histórica. Alguns grupos, eles estão no prejuízo por conta de dívida histórica, tá? E essa dívida foi causada pelo Estado, pelas leis, pelos grupos de poder. Então, esses mesmos grupos que têm o poder de amenizar, não é, né, as dívidas históricas. E ali, então, eu entendi e passei a ser um defensor. E aí eu sempre cito isso. Eu tive um momento que eu estava dando aula numa escola particular de elite da minha cidade, onde esse termo cotas era rechaçado, achincalhado de todas as formas. E aí, mas naquele ano, todos os alunos, até o mais relapso, que estava no terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no vestibular na universidade pública, lá na universidade, mesmo com cotas, né? E aí, na escola pública, a cota levou os melhores alunos que eu tinha contato para a universidade, sabe? Então, e também aqui não havia universidade federal na minha cidade, não tinha vaga para ninguém. Aí veio a Universidade Federal e deu metade das vagas universais e metade para alunos da escola pública. Eu não considero injusto e tento explicar isso para os alunos, né? Então, não tinha vaga para ninguém. Então, vem vagas, né? 50% para quem foi tratado a todinho, leite de texugo, né? Teve todas as condições favoráveis possíveis, tem 50% das vagas. E se você não conseguir passar nessas 50% das vagas, mesmo tendo estudado nas melhores condições, na escola que eu trabalhava, eu ia embora de van pelo mesmo bairro que moravam, era uma colônia, que moravam os meus alunos. A empregada ia buscar eles no ponto e levava mochila, sabe, de crianças grandes. A empregada ia no ponto e a empregada levava mochila. Se isso não são... Então, imagina, essa criança nunca vai lavar uma louça, nunca vai perder tempo com trabalhos domésticos, vai poder estudar a vida inteira. Isso aí é quase, professor João, isso aí é quase o Casagrande Senzala. Não, cara, se eu contar, um dia eu quero contar para vocês exatamente, cara, que é uma colônia onde eu tive contato até com pensamentos, e isso lá em 2013, cara, tá? Eu tinha alunos que escutavam bandas nazistas, sabe? Eles vinham contar para mim, inclusive tinham até relíquias por conta da imigração e tal, algumas relíquias que eu não tinha noção na época, sabe? Mas aquilo fez parte da minha formação, entender quem que era eu na fila do pão, né? Bom, avançando, então, está na vez do professor Edelmo falar da outra imagem, por favor. Sim, a imagem 2, a gente vê uma condição de equidade e também percebo ali também não só a questão do estudo, mas eles terem também condições de fazer isso de uma forma interessante, pois tem ali os brinquedos também e estão em uma condição de igualdade, né? Estão largando do mesmo ponto, né? E eu vou só mesmo fazer esse comentário, não vou participar muito, peço desculpas, ainda não estou muito com cabeça, né, para participar muito. Eu já conversei com o professor João, né, não pude participar na quarta-feira passada, que meu pai havia falecido no domingo, né, então faz um pouco mais de uma semana que ele faleceu e ainda tem muitas coisas aí para ver, né, além do luto, ainda tem questões assim que para estar vendo aí no dia a dia, porque o tempo não para, né? A vida continua, então tem muitas coisas. Inclusive eu retomei na segunda, né? São 8 dias corridos, né? O atestado de óbito pela lei, né? Então são 8 dias apenas corridos, e não úteis, né? 8 dias corridos para a gente estar assim afastado. Não vou
comentar sobre isso, mas aí retomei já na segunda-feira, né, o trabalho. Estou aqui e agradeço aí a compreensão, né, de todos, professor João. Mas quanto à imagem, é isso. Numa condição de equidade, de igualdade, né? Obrigado aí a todos. Muito obrigado, professor Edelmo. Receba aí o meu abraço, né? Sinta-se abraçado aí pela gente. E que bom que está conosco, professor. É bom a gente sentir um pouco do afeto também, o carinho dos colegas, né? Acho que ajuda também. Posso imaginar, né? É complicado mesmo esse momento, né? E aí não tem muito o que falar. É o gesto, é o abraço. Com certeza é o que faz a diferença, né? Para a gente caminhar. Assim, às vezes acontece com nossos alunos. Eu passei até fiquei com a consciência pesada porque eu tinha um aluno muito agitado um dia, levantando demais, e aí que eu fiquei sabendo, depois, teve o conselho de classe recentemente, eu fiquei sabendo que o pai dele faleceu há pouco tempo, né? O menino tá sofrendo, né? Tá tendo atitudes condenáveis às vezes, mas eu não sabia. Então, quando a gente sabe, a gente trata diferente, né? Para poder ajudar. E tem a ver com a imagem também. Eu gostaria que vocês observassem o menino do meio, né? Então, a imagem faz a gente refletir, então, que aqui eles estão ali numa condição bem mais próxima do que na imagem anterior, mas os interesses ainda são diferentes. Reparem que o aluno do meio ainda não largou dos brinquedos, né? Os outros já estão passando para a fase de adolescente, estão um pouquinho numa maturidade diferente, né? E o do meio ainda não tem aquela maturidade. Então, era para essa chamada de atenção que a gente foi. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém que não participou ainda. Eu acho que o professor, vou pedir para o professor José. Eu vou ler agora, vou pedir para o professor José comentar para mim. Por que compor aprendizagem? Sobre esses motivos aqui, professor José. Motivar e engajar os alunos, recuperar aprendizagens essenciais, reduzir as desigualdades educacionais, valorizar o ritmo individual de aprendizagem, promover o bem-estar socioemocional dos alunos e fortalecer as competências e habilidades para o futuro, além de fortalecer a colaboração entre escola, família e comunidade. Professor, a gente tem como promover tudo isso? Será que é bastante, é pouco, é um bom objetivo ou é muito? Bom dia a todos os professores aí. Rapaz, olhando assim parece muito, mas parece que também a gente já vem fazendo isso todos os dias dentro da sala de aula, né? E analisando isso todos os dias dentro da sala de aula, parece que a gente está promovendo tudo isso ao mesmo tempo para o aluno. A única compreensão diferente do contexto entre professor e estudante é que às vezes o estudante não está interessado, né? Ou que nem você acabou de citar, às vezes aconteceu uma adversidade na vida dele. A gente tinha que tentar procurar entender mais essa parte emocional, afetiva de cada estudante, né? Não só conteúdos, os contextos de cada disciplina, né? Mas tentar programá-lo não, tentar incentivá-lo, né? Que a vida sempre tem vários caminhos, né? A vida é sempre cheia de várias oportunidades e a gente tem que tentar mostrar em conjunto, né? Não é só escola, não é só direção, não é só estudante, é família, é comunidade, é a interação entre escola, comunidade. Na verdade, o bem comum é para isso, né? A palavra bem comum já vem fazendo isso, né? Eu acho que é isso. Isso mesmo, professor. Então, dá a impressão que é bastante, mas uma coisa está conectada à outra, né? Então, a gente acaba tendo como um bom foco, um bom objetivo. E a recomposição da aprendizagem é esse ato, né? De a gente não deixar ninguém para trás, né? De voltar, retomar, identificar e preencher as lacunas. Agora, eu vou
só reforçar um pouquinho mais sobre o conceito de recomposição e a gente já vai para o nosso momento de pôr a mão na massa, de fazer a atividade, né? O nosso momento em ação. Então, acompanhando aqui o slide, gente, ó, habilidade, compreender e aplicar conceitos políticos básicos, Estado, poder, formas, sistemas e regime de governo, soberania e etc. Na análise da formação de diferentes países, povos, nações e suas experiências políticas. Então, esse é um exemplo prático. Então, a gente tem essa habilidade, que é uma das habilidades da BNCC, né, das nossas diretrizes, o descritor, né, o descritor 05, compreender as características das formas, regimes ou sistemas de governo. Então, foi trabalhado isso, é o exemplo prático, né, gente? Na primeira série, tá? E aí, um conteúdo aqui, ó, da primeira série, Grécia Antiga, tá? Foi trabalhado, os objetivos eram os conceitos de polis, de cidade-estado, tá? E as formas de governo nas cidades-estados gregas, monarquia, oligarquia, tirania e democracia, ok? E aí, o que a gente identificou depois de trabalhar, depois de fazer as atividades e fazer uma avaliação diagnóstica, tá? 2 alunos faltaram às aulas, tá? Que foi trabalhado esse conteúdo, essa temática. E 8 alunos estavam presentes, mas continuam confundindo as formas de governo. Tá? Então, vocês viram? Então, eu tenho 2 situações. 2 alunos não vieram. Tá? É um exemplo prático. É diferente do que a gente estava imaginando. A gente estava imaginando a lacuna, o tijolo faltando lá na estrutura, de algo visto nas séries anteriores. Né? Mas aqui está um exemplo prático que acontece. O aluno faltou. Estava de atestado, era o transporte escolar, no dia de chuva não veio, tinha uma justificativa, então o aluno não teve contato. Mas eu tenho 8 alunos que estavam ali e ainda confundem as formas de governo. Para os 8 alunos, a recuperação é suficiente, tá? Então, a gente vai, então aqui, ó, qual que é o trabalho de recuperação? Então, vocês ainda estão confundindo aqui, é mais simples, né? Não é tão profundo. Mas para aqueles que não viram, a estratégia é outra. Então, eu vou bolar, eu vou disponibilizar o material para ele assistir, para ele ler, né? Vou colocar no Classroom, ou enquanto a turma faz uma atividade de recuperação, eu trago eles aqui e explico para eles novamente. Então, é um trabalho diferente, né? Ações de recomposição. Você já realizou alguma ação de recomposição da aprendizagem com seus estudantes? Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem, né? Sobre os caminhos da recomposição. A avaliação diagnóstica é central, né? E aí, os passos seguintes são eu posso utilizar os arranjos diferenciados de disposição das carteiras, layout de sala de aula, né? Eu posso colocar em grupos diferentes. Quem precisa da recomposição vai ficar num grupo. Quem não precisa vai ficar em outro, né? Aquelas atividades diferentes. A gente pode pensar nisso. Metodologias e estratégias para trabalhar, é necessário planejar. Atividades personalizadas. Aí que está uma coisa interessante, né? A gente está trabalhando em direção à personalização. Então, eu vou identificar o que cada um precisa e fornecer para eles. Eu sei, gente, a gente tem que colocar os pés na realidade, né? Nossa realidade é o tempo que a gente tem é limitado, mas eu quero levar vocês um pouco para o mundo das ideias de Platão, né? Vamos aqui na formação pensar no mundo das ideias, onde as coisas estão dispostas de maneira perfeita, né? Onde as coisas funcionam. Nesse mundo das ideias, eu posso imaginar a estratégia do jeito certo, e aí, quando eu vim para o mundo real, para aplicação, eu levo em conta o que dá para fazer, o que não dá, né? Mas na hora de aprender, eu posso imaginar ali, eu vou ter atividade personalizada para cada aluno que precisa, né? Então, é o nosso objetivo. E aí, ó, layout de sala de aula, priorização curricular e acolhimento também são os contribuintes para a gente atingir. Agora, eu preciso de uma pessoa, um minutinho, para dar um exemplo de trabalho de recomposição da aprendizagem que já foi executado. Alguém já trabalhou uma recomposição de uma maneira? Não precisa ter funcionado, pode falar para mim, olha, eu tentei, não funcionou, não tem problema. Professor José, fique à vontade, tem um minutinho aí. Olá, uma recomposição de aprendizagem que eu gosto de fazer em história, como
uma parte de nivelamento para que todos os estudantes tenham o conceito do antes e o que vai acontecer agora, né? É um passa-repassa, um jogo de perguntas e respostas, né? Eu trago lá 100, 200 perguntas, distribuo em alguns grupos ali diversas perguntas para que eles possam estudar sobre aqueles conteúdos, depois eu chamo eles com a garrafinha de água em cima da mesa e vamos lá, tipo uma gincana, uma brincadeira, e acaba realmente nivelando eles, porque eles aprendem errando, aprendem acertando e assim vai. Muito obrigado, professor, que legal. Tá? Esse banco de questões que o professor tem aí, se o professor tiver e quiser compartilhar conosco, é aquele momento que eu acho que eu falei na aula passada. Compartilhar. Temos ali a biblioteca no Classroom, que é um lugar que você pode criar o tópico. Ó, gente, tá aqui o meu material, funciona, dá certo. Os outros podem acrescentar, dizer, ó, esse aqui ó, também tem o mesmo tema, né? E eu quero, professor, eu preciso disso. Tá? Eu estou no momento, eu trabalho em escolas de realidades diferentes e tal, mas o meu padrão está numa escola que a realidade está bem complicada. Tá difícil manter os alunos dentro da sala por causa do Dr. Fran, que divulgou aos 4 ventos que o aluno não precisa pedir para ir no banheiro, ele pode ir a hora que ele quiser. Né? Vocês estão sofrendo com isso também? A minha escola tem 5 recreios, cada vez que bate o sino é um recreio. Tá? E aí, se eu não deixar um aluno entrar, é um prêmio para ele. Ele adora ficar para fora, porque agora eu não vou entrar na aula, né? Então, eu não gostava de deixar os alunos entrar, eu gostava de chegar cedo na sala de aula e não deixar ninguém entrar. Tá? Não posso mais, é isso que eles querem, né? Então, tem que aceitar o aluno 10 minutos depois, estava passeando na escola, chega a inspetora, tá complicado. Então, essas atividades funcionam. Nessa mesma turma, a pior que eu tenho, eu fiz a oficina de barquinho de papel, por causa das grandes navegações, foi um sucesso, foi ótimo. Mas eu perdi a voz, né? Porque eles não ficam em silêncio e tal, não dá para fazer sempre. Quero essas atividades compartilhadas, por favor, né? Hoje, professor João, a inteligência artificial tem ajudado bastante, né? ChatGPT, Luísa, Márcia, entre outros aí. Então, às vezes, as questões relativas à atividade dinâmica aí, né, que eu falei, né? Eu pego na hora ali o ChatGPT, dos 2 conteúdos ou 3 conteúdos que nós trabalhamos no trimestre anterior, que ele precisa relembrar aquilo ou nivelar todos os estudantes. 100 questões ali, aparece ali. Tem muita questão nada a ver, mas a gente repete as questões para ver se eles estão prestando atenção ou não, né? E repete várias vezes, porque se torna uma gincana dentro da sala de aula, vários grupos, e alguém quer ganhar, né? E nessa daí, não repetir algumas das questões, aí eles aprendem, nossa, mas na outra eu acertei e agora eu errei porque eu não prestei atenção. E assim claro. Gente, outra coisa, a inteligência artificial, que o professor citou, tem que ser usada a nosso favor, tá? Eu fiz a formação há 2, 3 semanas atrás, eu estava em Foz do Iguaçu na formação dos formadores, né? No Congresso dos Formadores. E lá foi nos passado. Eu estou, assim, muito contente de ter tido contato com isso, porque agora eu aprendi que tem novidade no ChatGPT. Ele aceita agora que você mande arquivos maiores, mas é limitado, não dá para mandar muitos. Mas eu mandei o manual do professor do livro do Boulos Júnior, né, que a gente está trabalhando no Fundamental, mandei os 4 livros para ele, e agora ele me ajuda a elaborar atividades daquela página, daquele capítulo, levando em conta as orientações que estão na borda e nas primeiras páginas do livro ali, que é orientações para o professor, e dá para colocar os descritores, a BNCC também, para ele ler e levar em conta e elaborar. Cara, tá bem legal. E os alunos estão gostando. Falam, nossa, professor, essa atividade tá melhor de fazer, porque eu peço para não precisar escrever muito, porque eles não gostam de escrever muito, e peço para eles elaborar atividade ativa já, debate, passo repassa. Está sendo bem interessante. Professor Eduardo? Deixa o passo a passo para nós ali na biblioteca. No finalzinho da aula a gente pode conversar sobre isso, mas viu, é simplesinho. Eu tenho os PDFs que eu posso compartilhar com vocês, que a própria editora mandou para a gente, né, do manual do professor, do Fundamental. E aí no ChatGPT tem um clipe ali do ladinho, onde a gente digita. Naquele clipe ele permite fazer os uploads, né? E aí é impressionante. Eu me vi num filme do Arnold Schwarzenegger ou do Will Smith
sabe? Que conversando com a inteligência artificial, e eu conversando com a inteligência, falei pro ChatGPT, viu? Você tá vendo que a página do livro não é a mesma da página do PDF? Ele respondeu, sim, eu tô vendo. Daí eu conversei mais um pouco, ensinei que o do 6º ano começava na página 67 do PDF, a página 1 do livro. Daí eu falei para ele, entendeu? Entendi. Então agora me diga a que página do PDF que começa do 7º, 8º e 9º. Agora faça sozinho. E o cara fez. Era na página 1 na 63, outro na 69. Daí eu falei, a partir de agora, sempre que eu falar da página, não é a do PDF, é a do livro. Então vamos lá para a página 195. Da 195 a 200. Eu quero que os meus alunos interpretem esse texto e elaborem questões para mim que obrigue o aluno a ler e que elas não estejam na internet, as respostas. E que, né, não seja fácil de ele encontrar. E ele fez assim, quais eram as propostas do candidato à questão? E qual a relevância e tal? Se o aluno escrever isso no Google, ele não vai achar, porque qual candidato, né? Era só na página 195 lá que estava a eleição do Getúlio Vargas, a primeira eleição, né, o segundo mandato do Getúlio Vargas. Eu fiquei impressionado. Mas, viu, vamos para frente, que hoje eu tenho que concluir, e vocês podem usar, tá? Tá liberado usar o ChatGPT para inspiração, desde que a gente confira, porque ele usa a criatividade. O ChatGPT mente. Mas eu que tenho que mandar para ele, ó, só cite coisas que você tirou do livro didático, ou de fontes academicamente aceitas, eu escrevo. Tá? Aí ele fica mais confiável, mas claro que eu tenho que revisar. Agora, no nosso momento em ação, você está vendo, já está aqui, né? Também, ó, fica a dica, né? Dá para usar para se inspirar, para ter um norte, dá para ter. Gente, o momento em ação vai começar agora, tá? Vamos nos organizar em 4 grupos e fazer um estudo de caso, tá? Vai ter um caso, um conteúdo, tá? E aí cada grupo vai elaborar, é o mesmo caso para cada grupo, tá? Mas vocês vão usar a criatividade de vocês e me contar como que dava para recompor a aprendizagem naquele caso, ok? Não se preocupem, ó, a gente vai ter 20 minutos para fazer isso, e é importante escrever, tá? Só preste bem atenção em qual grupo que você vai ficar ali, e daí eu vou compartilhar o material com vocês. Vou fazer a leitura aqui, ó. Cursistas, tá? Vamos nos organizar em 4 grupos. Um grupo vai ficar aqui na sala principal. Vamos primeiro, ó, tem o passo a passo. Vamos escolher um para ser o redator, né? Então, colega que esteja no computador do grupo vai compartilhar sua tela, vai disponibilizar ali a imagem e vai escrever embaixo. Aí a gente vai fazer um diálogo, vai ler o estudo de caso, vai fazer a leitura, tá? Vai analisar a situação, vai dialogar entre o grupo, trocar experiências e juntos vamos contribuir com ideias de ação para, tá? A partir do cenário do texto do estudo de caso, propor ações de recomposição da aprendizagem, que atendam às necessidades apresentadas e possibilitem a continuidade do desenvolvimento da aprendizagem do objeto de conhecimento. Por fim, escolham um cursista para compartilhar as ideias construídas por vocês no grande grupo, tá? Então, 20 minutos, daí a gente vai voltar. Olha, já no compartilhamento já tem uma ideia, né? A gente vai ter 3 minutos para cada grupo, ok? Para compartilhar. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem. Ah, professora Jusilei, leitura e interpretação, sempre verificar as informações. Exatamente, usando a IA, né? A gente sempre tem que verificar. Sempre, nunca dá para jogar lá, porque a inteligência artificial, ela é criativa. Ela não é uma fonte confiável de informações, ela não é uma fonte de pesquisa, né? Mas, como eu disse, agora que eu posso fazer o upload de documentos, de conteúdo, de artigos, do próprio livro didático dos alunos, eu vi um salto. Eu não estava usando muito por causa dessa questão da confiabilidade, né? Mas depois da formação que eu fiz lá em Foz do Iguaçu e vi que dava para incluir, né, as minhas fontes confiáveis, foi uma coisa interessante. Os alunos estão usando, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. Agora, um texto já não dá para saber se é original, né? Então, eu estou valorizando mais o que é feito na sala, a atitude de cada um na sala. Mas eu vou agora disponibilizar o material para vocês, gente. Está aqui o material em ação. Aqui. Por favor, abram o link que estou colocando aqui no chat.
E eu vou nos dividirmos em grupos, ok? Em 4 grupos. Salas temáticas. Então, aceitem o convite, por favor, e eu já vou passar nas salas para tirar alguma dúvida, mas a descrição está aqui no link. Conseguiram abrir o link? Dêem um joinha aí se abriu o link. Já vejam se dá para editar, por favor, se vocês têm acesso a editar. Só antes de começar, verifiquem qual grupo você ficou, tá? Vai estar aqui o teu grupo vai estar escrito, grupo 1, 2 ou 3. E aqui na sala vai ficar o grupo 4. Combinado? Aqui na sala vai ficar o grupo 4. Pode falar, professora. Prof, me ajuda aí, porque eu tô no celular e eu não tô conseguindo me achar em qual grupo que eu tô. Ah, tá, eu não mandei ainda, tá, prof? Tá, porque eu Já sou vai aquele chegar caso aí. que tá no hospital aqui, eu não sei se eu vou poder interagir muito. Tá joia, prof. Aham, a gente entende. Mas pode compartilhar sim, né? Se você puder conversar com a gente, tá? Sua contribuição. Deixa eu só ver aqui. Acho que um grupo ficou muito pequeno aqui. Joia. Então, aqui o grupo 4. O grupo ficar na sala principal, tá? Foi o convite. Aceite, por favor. Se der alguma coisa errada, eu vou tentar consertar, mas eu acho que tá tudo certinho, tá? Já vamos conferir aí se tá certo os grupos. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Ó, parar de compartilhar e deixar vocês bem à vontade. Aqui no grupo 4 ficou o professor Dirceu, professora Ivonete, professora Késia e professora Patrícia, tá? Só relembrando, então, é bom escolher um que possa compartilhar a tela, que possa compartilhar o documento que está no link, né? Somos o grupo 4, é só rolar até o grupo 4 e ali tem o campo para a gente escrever a nossa sugestão de recompor o nosso caso ali. Combinado? Alguma dúvida? Me escutaram aí? Minha internet caiu, às vezes eu nem estou falando sozinho, né? Professora Késia, me escutou? Deu certo aí? Ó? Escutaram minhas orientações? Joia, professora Ivonete também? Professor Dirceu e professora Patrícia. Então, fique à vontade entre vocês e eu vou para os outros grupos ver se está tudo certo. Daqui a pouco eu volto. Mas qualquer emergência, alguma coisa, né, ou alguma dúvida, eu estou no WhatsApp também. Vou deixar aberto aqui, ali. Vocês têm o meu número, né? Tem muitos que estão no grupo. Até daqui a pouco. Então vamos lá, povo. Eu vou ler o documento? Pode ser? Aí alguém pode aí se... Quem que pode ser o nosso redator? Pode ser, Kézia? Então, nós somos o grupo 4, né? É isso. Então eu vou ler lá. Alguém pode compartilhar para nós aí? Não estou ouvindo ninguém, hein? Deu certo? Não, não apareceu. Você está compartilhando, Kézia? Tô tentando. Não, ainda não. É só em compartilhar e pronto? Você tem que selecionar, acho que o arquivo ali, né? Você vai ali na apresentação, né? Você tem que apresentar, né? Você vai apresentar o documento ali. Você vai apresentar e daí você seleciona lá a página que ia aparecer para você.
E agora? Agora sim. Então tá. Então nós temos o documento 4, né? Sim. Tá. Então eu vou ler para fazer a leitura e aí nós vamos conversando, tá? Então, Filho! estudo de caso grupo 4. Uma professora de História do 8º ano, em uma turma de 34 alunos, identificou dificuldades significativas em alguns estudantes na compreensão do movimento operário durante a Revolução Industrial, particularmente o ludismo e o cartismo. Essas dificuldades impactam a capacidade dos alunos de identificar e analisar as estratégias da resistência dos trabalhadores diante das condições adversas da época. Joana e Pedro têm dificuldades em atender às razões que levaram os trabalhadores a praticar o ludismo, não conseguindo relacionar o impacto da mecanização com a perda de empregos. Júlia, Gabriel e André demonstram insegurança ao identificar as consequências dessas manifestações na legislação e nas condições de trabalho, o que limita sua compreensão dos impactos sociais políticos. Lucas e Mariana e Clara, por motivos de doença, faltaram às aulas em que foi trabalhado este conteúdo. Beatriz e Rafael possuem facilidade em entender os conceitos e conseguem discutir criticamente sobre a relação entre as manifestações operárias e as mudanças na política trabalhista, fazendo conexões com as questões contemporâneas. Os demais alunos da turma acompanham o conteúdo de forma satisfatória, mas não demonstram grande profundidade na análise dos contextos da resistência social. Muito bem, então esse é o caso. Certo, e onde que tá o que é pra gente fazer aqui? Tá embaixo lá. Aqui, ali embaixo, na parte de baixo ali tá lá. A partir desse cenário, compõe ações de recomposição de aprendizagem que atendam às necessidades apresentadas e possibilitem a continuidade do desenvolvimento da aprendizagem do objetivo de conhecimento. Você lê, por gentileza, para nós qual é os dois problemas aí? Quais os dois alunos que não entenderam o quê? Na verdade, são dois que faltaram, né? Que não foram para a aula, e dois que não entenderam, né? É isso, né? Deixa eu ver aqui. Mas o que eles não entenderam? Os dois primeiros e o outro? Vou voltar aqui. Vou pegar o documento aqui. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Então, vamos lá. A Júlia, o Gabriel e o André demonstram insegurança. Tá? Ou seja, não entenderam direito. O Lucas e a Mariana faltaram. Certo? Então, Júlia, Gabriel e André não entenderam direito o negócio. O Lucas, a Mariana e a Clara faltaram. Tá? É isso, né? Faltaram as aulas. E aí tem dois alunos, que é a Beatriz e o Rafael, que são aqueles que entenderam o assunto e têm domínio dos conceitos. Professor, mas ele não deixa claro o que ele não entendeu. Eu estou no celular, não consigo ver direito. Sim, ele não deixa eles claro falam o que é do ludismo lá. Eles não entenderam. Aqui, ó. Particularmente o ludismo. Eles têm dificuldade que impactam a capacidade de identificar e analisar a estratégia de resistência dos trabalhadores diante das condições adversas da época. Então, esses alunos eles não conseguem entender, dentro do movimento ludista e cartista, tá? Como que se dá a resistência dos trabalhadores, tá? Mediante aí a exploração aí do período aí, né, da primeira Revolução Industrial. Certo? Então, a gente tem que achar uma estratégia que faça que esses alunos compreendam por que eles estavam tendo essa resistência, né? Como eles estavam tendo resistência. Isso.
A verdade é que eles têm dificuldades que impactam a capacidade dos alunos de identificar e analisar as estratégias de resistência. Eles não conseguem associar, né? Vamos supor, o quebrar das máquinas, o destruir das máquinas do movimento ludista como sendo uma consequência da exploração do trabalho, enfim, né? Da época. Então a gente tem que tornar isso claro para eles. É isso, né? Não sei se todos concordam, se é isso mesmo. Então, a estratégia, de repente, poderia dividir os alunos em grupo e pedir para que eles, em grupo, um ajudando o outro, de repente montasse, elaborasse um teatro que explicasse as causas desse movimento e como ele agiu, de repente? O que vocês acham? Pode ser. Porque, assim, esse movimento aí de recomposição de aprendizagem aqui na escola, ele é complicado, sabe? Mas nós tivemos um momento aqui que o que acontece? A gente fez alguns grupos onde nós dividimos, misturamos os alunos, certo? A gente colocou ali alunos que dominavam o conteúdo no grupo com alunos que tiveram dificuldade de aprendizagem dos conteúdos, né? E aí esses alunos, digamos assim, que dominavam o conteúdo ali, eles davam um suporte para eles na atividade que tinha sido desenvolvida, né? Então, poderíamos fazer isso e nesse contexto de colocar esses com dificuldade com os não, de repente montar o teatro como uma atividade? Ou Sim. porque é um movimento, né? É uma coisa bem palpável para eles montarem o teatro, né? Olha, de que forma eles estavam resistentes no teatro, eles colocariam, deixariam bem claro, né? Por que eles estavam fazendo aquela resistência, qual é o objetivo deles, demonstrando isso no teatro, né? Uma forma. Sim. Você pode ir anotando para nós ali, Kézia? Que à medida que a gente vai conversando, a gente vai anotando ali para a gente não perder tempo também. Então, porque a recomposição da aprendizagem ela precisa ser feita com a turma toda, né? Não sei se é isso que vocês entendem. Né? É um momento com a turma toda. Um reforço para quem já aprendeu e uma maneira de quem não aprendeu a aprender. É aquilo que o professor falou, né? No campo das ideias, isso é bem bacana, né? Mas colocar em prática isso na dinâmica do dia a dia é quase impossível, né? Fazer tudo que a gente tem que fazer e ainda ter mais esse momento. Né? Matéria no conteúdo de redação, nada Então, identificar a estratégia seria isso, pegar os alunos que teve facilidade de aprendizagem, a nossa estratégia vai ser essa, que o professor falou que está sendo até feito já na escola dele, e colocar com aqueles que estão com dificuldade para a compreensão. E nisso, vamos colocar... E daí nisso, vamos colocar uma metodologia ativa, digamos assim, né? Onde os alunos assumem, né? Que é agora que está na moda, o protagonismo do negócio é apresentando um teatro sobre a temática, demonstrando o porquê da resistência e como foi essa resistência. Aí a gente tem que enfatizar que nessa apresentação, né, nessa representação teatral, eles têm que abordar o motivo, né, dos trabalhadores quebrarem, né? Estarem resistentes ali às mudanças. Né? Por que no movimento ludista, né? Por que eles estavam ali destruindo as máquinas, né? Eles podem colocar, de repente, os alunos que estavam, eles montarem junto uma estratégia, todos devem participar, eles podem colocar cada um com uma fala, ou um narrador, esses alunos que estão com mais dificuldade, como narradores, né, interlocutores do teatro, de repente uma forma de colocar esse aluno que está com dificuldade mesmo para compreender, para participar, né, colocar os alunos que têm mais dificuldade como interlocutores do teatro, não sei, uma ideia? Sim, interessante.
colocando o aluno com dificuldade como interlocutor. O que mais? Mostrando as causas do movimento de resistência, né? Mostrar por que eles estavam fazendo isso e de que maneira se propuseram, né? Com qual objetivo. Eles precisam, na representação lá, teatral, eles precisam deixar em foco, claro, né? Deixar claro que o motivo que levou a esses movimentos, né? E de que forma, né? Por que eles estavam fazendo aquilo, né? Sim. Porque o ludismo foi um movimento que começaram a quebrar as máquinas lá, né? Isso. Já o cartismo já foi uma coisa mais ampla. E aí foi um movimento que estava na luta em relação à conquista de direitos, né? Do parlamento, né? Isso. Direitos. Foi na Inglaterra, né? Foi na Inglaterra. Isso. E aí, né, o direito ao voto, né? A questão da jornada de trabalho. Isso mesmo. Inglaterra, e foi um movimento de reivindicação de direitos políticos. Isso aí. Tá? Isso aí. Então, acho que a gente precisava especificar isso, né, gente? Aí nessa... Né? Já o ludismo, né, foi o movimento de contestação da época, né, em relação ao emprego das máquinas, né? Porque até então, né, antes no trabalho aí pré-industrial, né, ainda o homem ainda seguia o ritmo do próprio homem, né, da natureza, né? Com a adoção da máquina, o homem tinha que adotar o ritmo da máquina, né? E daí, de uma certa forma, né, alguns falam aí que os homens entendiam que quem estava explorando eles era a máquina, né, e não o patrão. Então, eles foram destruir as máquinas. Eles estavam, de uma certa forma, foi um entendimento assim, um pouco ingênuo, né, destruir a máquina. Porque, na verdade, quem estava explorando eles não era a máquina, né? E sim era o dono. Mas eles achavam também, né, nesse contexto, que as máquinas estavam roubando o lugar deles, né? Então eles achavam que destruindo as máquinas, eles também teriam um espaço deles de volta, né? Também tem essa questão. Sim, existem várias narrativas em relação a esse movimento, né? E eles podem apresentar esses vários contextos, né? Sim. Isso mesmo. Então é importante que a gente enfatize aqui na apresentação, né, que os alunos precisam, né, na dramatização teatral lá, deixar bem claro, né, a questão aí do que levou, né, ao surgimento desses movimentos, né? Acho que esse que é o objetivo, né? O que levou ao cartismo, o que levou ao movimento ludista, porque é isso que vai fazer com que eles, né, compreendam, né, associem os caras destruíram as máquinas porque eles se sentiram, né, explorados, oprimidos, e onde estavam sendo substituídos pela máquina, né? Já no cartismo eles precisam identificar que esse movimento via que a conquista de direitos seria um caminho interessante para que eles pudessem aí, né, melhorar a sua condição aí do trabalho, né, a conquista do voto.
administrando a jornada de trabalho. E aí, para quem fala na sala principal, acabou o tempo. Agora, gente, não se preocupem se ficou sem concluir alguma coisinha ali no final, porque eu estava em todos os grupos e eu vi que vocês estavam indo longe, estava muito legal. Muito bem feitas as propostas, tá? Mas para a gente poder concluir, né, dentro do nosso tempo, a gente precisa fazer um compartilhamento agora, tá? Não tem problema, você pode acrescentar, o link vai continuar o mesmo, tá? Esse link que eu mandei no chat para vocês, que vocês abriram, é o mesmo que a gente vai colocar lá no diário formativo, ok? É o mesmo link, relembrando, você pode alterar ele depois, mas o link continua sempre igual, tá? É sempre o mesmo, pode acrescentar e tal. E é legal esse link, vocês vão ver os outros grupos também elaboraram atividades interessantes que a gente pode pegar para a gente. Geralmente são atividades que dá para aplicar amanhã. Gente, eu estou escutando um microfone aberto, não sei de quem. É alguém que pediu a palavra, fique à vontade. João, fui eu, tá? Oi. Eu só queria lembrar, né, que quando a gente volta das salas temáticas... a gente eu ia falar da câmera já. Isso, fechada, né, o microfone, só para auxiliar e a gente acabar não esquecendo, tá bom? Obrigada, professor João. Tá, joia. Exatamente, eu já estava aqui, porque eu vi que a mensagem aparece, né? A câmera volta a fechar, então, só relembrando da gente abrir novamente. Eu quero agradecer vocês por estar com a câmera aberta, facilita bastante aqui o meu trabalho, tá? Porque uma câmera fechada, eu preciso escrever a justificativa, né? E aí, então, o povo está colaborando bastante, eu tenho observado aqui, o pessoal tá com a câmera aberta. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Enquanto eu estava nos grupos, eu levantei da cadeira, porque 1h40 sentado, para quem tem a saúde em dia, tá? E com o alongamento em dia, não faz diferença. Mas para mim, eu preciso esticar a perna, levantar um pouquinho da cadeira. Não tem problema, tá? Você pode deixar a câmera aberta e levantar um pouquinho, esticar a perna. Faça isso, tá? Porque eu preciso... cuidar da minha saúde, mas incentivar vocês também, tá? A saúde, a dor nas costas aí, então não dá para facilitar. Gente, o grupo 1 pode compartilhar para a gente? Faz favor, fique à vontade. Eu acho que é o grupo... Bom, o grupo 4 que está na tela é do professor Dirceu. Vamos começar ao contrário? Vamos começar pelo grupo 4. Professor, o grupo 1 já fica para ser o próximo, tá? Já que está na tela, professor Dirceu, fique à vontade, continua compartilhando, e daí quem for explicar pode ficar à vontade. Aí, 2 minutinhos de meta. Então, tá bom. Então, você não conseguiu se organizar quem ia falar, mas eu posso falar. Tá, acho que nem precisa compartilhar a tela ali, porque já está tudo aqui na cachola. Então, nós pensamos o seguinte... Dentro do entendimento ali do estudo de caso, né? Então, nós tínhamos trabalhando a questão do movimento ludista e cartista. Não sei se são todos os grupos que estão trabalhando esse mesmo estudo de caso, é diferente, não cheguei a olhar. Mas o assunto é esse, o movimento ludista e cartista. Tá? Então, existem ali alguns alunos que tiveram dificuldade em compreender, né, os motivos que levaram a esses movimentos. Né? Alguns entenderam muito bem, né, e outros ali estão tendo um entendimento ali satisfatório. Então, dentro desse contexto, a gente pensou em fazer uma apresentação, uma dramatização, né, fazer ali como se fosse uma apresentação teatral, onde nós usamos como estratégia mesclar esses alunos, tá? Então, fazer grupos, equipes, onde nós teríamos... Né, nós estamos partindo do pressuposto que não tinha só 2, né? Ali no texto ele fala que só tinha 2 que entenderam e dominaram o conteúdo perfeitamente, né? Vamos imaginar que tinham 4, pelo menos, tá? Então, dentro desses grupos, então, nós iríamos mesclar ali, alunos que conseguiram entender, que estão dominando o conteúdo, né? Com alunos que, né, tiveram dificuldade, não conseguiram compreender, junto com outros alunos ali que tiveram um desenvolvimento satisfatório. Então, mesclar, né, esses alunos, né, com esses diferentes, digamos assim, níveis aí
entendimento aí em relação a esse assunto. E dentro, né, dessa dramatização aí, utilizar como foco, né, o motivo que levou a esses movimentos. Né? Por que né, os trabalhadores reagiram no movimento ludista lá em depredação, em destruição das máquinas. Né? Por quê? Por que eles fizeram isso? Então, eles tinham que, na apresentação, eles teriam que dar um foco nisso. Em relação ao cartismo, né? Por que né, foi um movimento mais de criar condições de conquistas, né, em relação ao voto, em jornada de trabalho, em remuneração, entre outras coisas. E dentro da estratégia também pegar aqueles alunos, né, que apresentaram dificuldade, que eles tivessem ali mais em, né, digamos assim, mais em foco, né, mais em ênfase ali na hora da apresentação, em fazer esses relatos, certo? Ok. Muito obrigado, professor Dirceu, e ao grupo 4. Tá? As meninas querem fazer algum comentário aí? Desculpa, eu estou falando sozinho. Não sei se as meninas querem fazer algum comentário. Tudo certo. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Não deu tempo de terminar, né? Mas era o caminho. Tá, joia. Então, inclusive, se vocês quiserem complementar ali, ou podem ficar à vontade, né? O grupo 1 está preparado? Pode compartilhar conosco também. Eu posso projetar daqui. Eu que estou compartilhando, eu já mostro ali, fica mais rápido. Fique à vontade, grupo 1. Professor João, então, por favor, pode ir lá em cima para a gente. Então, pessoal, nossa discussão em grupo, nós começamos a analisar o caso, né? Nós percebemos ali que haviam estudantes, aí o Ademar também, ele vai me acompanhando aí, em situação que necessitavam de recomposição, porque não viram nada do que estava colocado ali. Alguns precisavam de recuperação, porque estavam ali com o conteúdo, mas tinham insegurança em manifestar o conhecimento. E também o pessoal que precisaria de reforço ali, né? Então a gente pensou assim, bom, como fazer um momento, né, que conseguisse abranger a dificuldade de todos eles? A gente fez aí uma rotação por estações, a gente sugeriu uma atividade, uma metodologia de rotação por estações, né? A gente que propôs estações, pessoal, que tentasse, né, contextualizar o aluno e fazer eles abordarem essas dificuldades específicas. Então, os que são bons passariam mais rapidamente, ajudariam os que estavam ali com mais dificuldade, o professor, ele faria a rotação junto, ali acompanhando especialmente os com mais dificuldade, para orientar, haveriam alunos com maior grau ali de apropriação do conteúdo, ajudando nas estações. E as 4 estações que nós fizemos foram as seguintes. Então, ali a primeira teria a exibição, de um vídeo em um tablet, né, da escola, sobre a temática da Revolução Industrial, tendo no máximo 5 minutos, para ser bem rápido, falando de forma ampla o que foi esse processo histórico, os movimentos sociais trabalhistas presentes no período, né? Quais seriam os movimentos e o contexto. Na segunda estação, teria um texto em formato de storytelling, né? Contando a história de um trabalhador da época e por que ele aderiu ao ludismo. Esse texto não precisaria ser uma fonte histórica. Poderia, mas também não poderia. A gente deu ali a sugestão de gerar esse texto, inteligência artificial, né? Fazendo ali um prompt que exigisse da inteligência artificial que o texto ele fosse historicizado, né? Ele tivesse ali uma fundamentação histórica forte. Na terceira, teria um outro tablet tocando uma música do Legião Urbana, a música Fábrica, né, com a letra, ali com o exercício de interpretação da letra, né, para pegar essa coisa do trabalhador. E poder abaixar mais um pouquinho, professor João, ali na última estação, haveria ali uma atividade em quizzes, né, criada pelo professor, com os conteúdos propostos, né, eu lembro que estava também nas outras estações, né, haveria uma sequência aí de visita às estações, e as perguntas seriam, assim, bem explicativas, bem propositivas, e teriam muitas imagens para ajudar a fazer. Assim, não seria, assim, uma avaliação, seria uma atividade gamificada dentro das estações aí. Olha, que beleza, prof. Bem específico ainda, cada estação, né?
Então, você quer concluir, professor? Fique à vontade. Eu acho que era mais isso mesmo, João. O Ademar quiser falar também. Não, é só para... Então, a gente pensou na primeira estação, já mostrando o vídeo, pensando nos alunos que faltaram. Ou seja, se eles faltaram, eles estão meio perdidos ali. Então, pelo menos assistindo o vídeo, eles saberiam, de forma geral, o contexto, né? O contexto de tudo. Então, e as outras estações iriam trabalhar com esses outros alunos aí que têm alguma dificuldade e tal, e inclusive de perceber a importância da luta social para a aquisição de direitos, né? Olha, que legal. Que orgulho de aí, ó. Os 2 grupos muito bons. Eu vou passar a palavra para o grupo 2 agora, vou pedir 2 minutinhos, grupo 2, para compartilhar com a gente. Não vou poder tecer todos os elogios que eu queria tecer aqui para vocês, mas fique um grande parabéns para os 2 grupos que apresentaram. O terceiro, tenho certeza que tá bom também, porque vocês foram fundo, foram profundos, utilizaram metodologias ativas. Nossa, olha, só tenho a agradecer, gente, que legal. Autonomia, bem organizados, assim, ó, professor de história é uma maravilha, né? Então, o grupo que tá faltando, fique à vontade, já vou mostrar aqui, eu mesmo vou mostrar, vocês podem ver quem vai falar, fique à vontade aí, o grupo 2 que tá faltando, né? Pode ir ali no grupo 2, então, professor João. Utilizamos aqui também a metodologia de rotação por estações também, né? Ela ficou organizada assim. Será organizada em 4 estações, sendo a primeira estação a leitura de um texto informativo, né? Sobre ludismo e cartismo. Na segunda estação, um vídeo com o uso dos tablets, né? Na terceira estação, uma atividade com a utilização de caça-palavras. E na última estação, a elaboração de questões para ver o quanto foi absorvido também. Partindo do pressuposto que cada aluno tem uma maneira de aprender, tem uma habilidade diferenciada de aprender, então achamos melhor colocar a rotação por estações também nessa metodologia aí. Seria isso. Muito obrigado também, olha, que joia. A metodologia ativa aí já está na nossa rotina, né? Já está aí bem elaborada. Olha, só tenho a agradecer, não posso falar muito agora por causa do tempo, mas os grupos estão de parabéns. Eu vou guardar esse link aqui, pode ter certeza que eu vou replicar tudo que vocês elaboram e me propõem aqui, eu vou tentar replicar em sala de aula, assim, o mais rápido possível, né? Então, vou compartilhar agora aqui, estou escutando um microfone aberto também, é alguém que está me chamando ou não, né? Se for, fique à vontade. Não vi de quem, mas fique à vontade. Deixa eu só, então, vir aqui, ver se tem alguma mãozinha levantada, dar uma conferida no chat aqui. Tá tudo certo. Meu povo, falta apenas alguns recados, tá? Aqui. A gente já compartilhou. Aqui, ó. Já fez o compartilhamento. Tá na hora de eu falar do diário informativo, tá? O diário informativo tem essa carinha aqui. Quem não entrou ainda, entre, por favor. Pode entrar agora, deixa aberto ali a abinha, tá? E daí volto para eu explicar um pouquinho. Gente, a data, aqui, ó, é você que vai colocar. A temática é a pauta da reunião, tá? A pauta é recomposição da aprendizagem. O link, que tem um espaço aqui para colocar o link, é o link da nossa atividade. Eu vou postar de novo aqui o link da nossa atividade. Aqui. Todo mundo vai usar o mesmo link, tá? Vou postar de volta, você pode copiar e colar ali, ó, o link da atividade. E aqui é o relato, tá? Dos aprendizados de hoje. Fica a seu critério. Olha, é bom escrever um pouquinho, né? Não deixar tão magrinho aqui o relato, porque o professor fica feliz na hora de corrigir, né? Aqui o formador vai ficar super contente se você for mais específico, né? Tem as instruções, cada reunião tem uma instrução, né? Algumas têm alguma diferença. Então, é assim que você vai fazer o seu diário formativo e deixar pronto até o final da reunião, agora nos últimos minutos. É muito bom para todo mundo, não acumula, né? Temos o tempo para isso, tá? Eu vou pedir, então, para todo mundo escrever uma palavra no chat agora, tá? Para registrar uma palavra só sobre o encontro de hoje. Para ficar bonitinho ali a participação de todo mundo, né? Podem pensar nessa palavrinha e escrever ali no chat. Olha que legal. Já veio ali a professora Patrícia, já colocou troca.
É muito bom, né? A troca é fundamental entre pares, entre nós que estamos calçando as mesmas sandálias do ensino público, da disciplina de história ou componente de história, né? Experiência, conhecimento, olha que legal, professora Mireille, professora Silvana. Então, vou deixar vocês, podem pensar na palavra e colocar ali, que eu vou também já falar do formulário Queremos Te Ouvir. Né? Houve uma mudança de nome, não é mais Contribua Conosco, é Queremos Te Ouvir. Eu gostei da mudança. Queremos Te Ouvir, e esse é o lugar certo, tá? Para a gente falar sobre o roteiro, para dar opinião sobre o roteiro, para dar sugestão. Tá? Quando gostou, também elogiar, é importante, mas também quando tem alguma contribuição para melhoria, teve alguma coisa que você acha que não deveria ser dessa forma, que deveria ser diferente, esse é o lugar certo. Gente, as pessoas que trabalham lá elaborando o roteiro, a professora Denise, que é a nossa técnica, ela leva em conta, tá? Ela leva em conta a contribuição dos formadores, a contribuição que é feita nesse formulário, é levada em conta, sim, tá? E bem rápido, inclusive, tá? Na pedida de exemplos, tudo que você puder contribuir, faça, por favor. Eu vou passar o link para vocês agora, aqui, tá? Desse Queremos Te Ouvir. Tá? A nossa turma é a turma K, que vai pedir ali. Você terminando esse aqui, né? Também tem o outro, Guia EduTech, que eu preciso falar com vocês também, tá? Aqui, ó. Ah, o Saiba Mais. Aqui no Saiba Mais está no material, gente. Cada link aqui tem os documentos e outras orientações sobre recomposição da aprendizagem, ok? E na aula passada, quem estava e já tentou preencher, gente, hoje é o dia. Se quiser, agora, depois que eu encerrar, fica aqui que a gente tira a dúvida. É fundamental, todos os professores do Brasil precisam preencher isso, tá? Que é uma autoavaliação. Vou mandar o link da autoavaliação agora. Então, tem dois links. O trabalho colaborativo aqui, né? Que é o Queremos Te Ouvir. E tem também o EduTech, Guia EduTech, a autoavaliação. Tá? Quem não fez, não conseguiu fazer, eu vou ajudar hoje. Tá? O Guia EduTech. Você está preparado para o nosso print? Então, eu vou pedir para vocês abrirem um sorriso agora, tá? Que eu vou tirar o nosso print. Vou parar de apresentar aqui. E vou tirar um print de todo mundo. Até vou mudar o layout aqui, porque está aparecendo pouca gente para aparecer todo mundo aqui. Opa, agora apareceu todo mundo. Ó, lá no 3, povo. 1, 2, 3... Foi! Muito obrigado, meu povo, né, pela participação de todos. Estão liberados a partir de agora, sua presença já contou. E quem quiser tirar alguma dúvida, eu continuo aqui. Tá joia? Sobre o EduTech, sobre outros assuntos. Boa semana, preencha seu diário formativo. Né? Um abração, obrigado pela participação, mesmo com uma tempestade aí em metade do estado, né? A participação foi boa. Um grande abraço a todos. Professor, até mais. Obrigado. Até mais, meu amigo, meu colega. Tchau, tchau. Todos aí. Tchau, professora Jusilei. Tchau, tchau. Professor Dirceu. Professora Demar. Tchau, tchau. Aquele abraço. Até a próxima.